Olá, boa noite, boa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, Senhor, sejam dadas a ti. É pelo Senhor, meu Pai, que aqui enfrento meus gigantes. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, a graça e a paz. E a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus estejam com todos. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Paz, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos aguardando um pouquinho para ver se chega mais alguém. E já vamos começar. Sem perder tempo. Tempo vale ouro. O tempo. O Senhor do tempo. Ele prepara todas as coisas. Ele prepara tudo no seu devido tempo. Na proporção correta. Para que assim alcance os nossos corações. Os vossos e o meu. Que é o primeiro a ser tocado por cada palavra. É o primeiro a ser alcançado. O primeiro corte, quem recebe, sou eu. Porque ele ministra a mim e me conduz a compartilhar aquilo que ele traz a mim, a sua verdade, a sua orientação. Eu sou grato ao Senhor por tudo que ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos em Cristo. Porque nós somos uma família. Nós somos uma unidade, a noiva de Cristo, o corpo. Nós somos. Enfim, eu sou grato ao Senhor por tudo que ele tem proporcionado. E principalmente na intensidade com a qual ele tem feito. Sou eternamente grato ao Senhor. Foi uma mudança de rota drástica na minha vida. E ele, graças a Deus, nunca desistiu de mim e nem de você. Porque ele nos ama de uma forma tão grande, tão incondicional, que ele está o tempo todo, a todo momento, batendo a nossa porta, esperando que nós venhamos abrir para que ele ceie conosco. Ele vai sempre nos colocando, tentando nos colocar no caminho correto. Como um pai faz com o seu filho pequeno. O filho vai caminhando para o caminho errado, mas o pai vai e ajusta, orientando a seguir no caminho correto. E Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom. Portanto, o que eu tenho para compartilhar com vocês nesse momento é tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração no ano de 2025. Cada coisa que Ele foi ministrando e eu fui compartilhando através de alguns vídeos, isso foi se montando como um quebra-cabeças que a gente vai compreender durante ou às vezes até mesmo no final. E eu tenho certeza que tudo aquilo que Ele falou a mim durante o ano de 2025 é base para nós vivermos o 2026. É base. Portanto, vamos logo direto ao que interessa. Que é ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. E assim, Ele começou a falar comigo logo no início de janeiro. E sabe qual foi logo o tema com o qual Ele falou comigo sobre a igreja dele? Falando sobre preparação. Olha só. O pastor líder da igreja ao qual eu congrego foi usado pelo Senhor para nos trazer e dizer que era o ano do aperfeiçoamento. Ou seja, preparação. Você realmente ser conduzido de uma forma que você sai dessa trajetória de uma forma mais aprimorada, de uma forma mais aperfeiçoada. E assim, ele começou a falar comigo sobre esse tema de preparação enquanto eu estava fazendo um serviço aqui em casa, lixando a parede. E só me via a palavra preparação. E eu comecei a falar com o Senhor. E Ele me disse que a nossa vida era como aquela parede que eu estava lixando, que eu estava cuidando. Ela precisa passar pela massa corrida, que vai tirar as imperfeições, que vai tirar tudo aquilo que não permite que ela seja lisa, para poder posteriormente receber a tinta. Então, a massa corrida ela vai tirando as brechas, pequenas brechas que ficam, as imperfeições,
elas vão sendo tiradas. E assim ele vai proporcionando na nossa vida à medida que a gente vai permitindo. Depois essa parede ela é lixada. Vai tirando a parte grossa e vai nivelando e deixando ela lisa, pronta para ser limpa e depois receber a tinta. E nesse processo de preparação, você pode fazer uma comparação do início e do fim. Como há uma grande mudança. Assim como nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor e fomos batizados nas águas, o velho homem, ele morreu. E um novo homem, ele surge, um novo homem, uma nova mulher. Ela surge uma nova vida. E da mesma forma, aquela parede velha, ela se foi. E ela se torna uma parede nova, uma parede bela, que ilumina, que atrai. Só que ele trouxe à tona algo que é interessante. Ele nos deu o livre-arbítrio. O Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. E ele está a todo momento querendo que nós venhamos permitir que ele prepare a nossa vida, assim como eu cuidava desta parede, assim como ele fez uma alusão, porque o Senhor ele busca formas de comunicação que nós venhamos entender. E naquele momento eu estava fazendo algo específico e ele trouxe a palavra dele para dizer que nós precisamos ser preparados. Mas antes de tudo, nós precisamos permitir essa preparação. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos de acordo com a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz nos sejam multiplicadas a vocês. Ele nos escolheu. Ele apontou o dedo dele e disse: é esse. Mesmo com suas imperfeições, mesmo com as brechas deixadas nessa caminhada da vida, mesmo com tudo isso, Ele, Deus, te escolheu. Ele quer te preparar. Ele quer que você busque. Ele quer que você se relacione com Ele, para que assim nós venhamos sendo santificados, purificados, transformados, renovados, e assim estarmos puros, assim como aquela parede aparentemente demonstrava, para poder receber a tinta. E aqui a palavra diz em Apocalipse 3, 20: Eis que estou à porta e bato. Ele todos os dias, o seu amor, as suas misericórdias, a sua graça, Ele nos oferece todos os dias, Ele bate à nossa porta. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com Ele. E Ele comigo. É o que Ele quer. É que um pai que nos ama quer com seu filho, é se relacionar com Ele. É querer o melhor para Ele. E insistentemente, assim como nós que somos pais, fazemos com os nossos filhos, nós insistimos em mostrar a eles o caminho correto, o caminho ao qual devem seguir. Porque somente o pai sabe qual é o melhor caminho para o seu filho. E aí logo depois, dias depois, ele falou comigo sobre a questão da desobediência. E gravem bem, obediência e desobediência. Esse será o assunto mais falado, obediência e desobediência. Qual é o pai que não se felicita com o filho que obedece? Porque quando o filho obedece ao pai, o pai sabe que o filho está no caminho correto. O filho estará bem. E qual o pai que não fica feliz com a felicidade do filho? Com o sucesso, com a vitória do filho? E o Senhor alerta a sua igreja quanto à desobediência. Desobedecer é ferir regras. Só que muitas vezes a gente se esquece que Ele é o regedor dessas regras. Ele quem estabeleceu, foi Ele quem nos criou. Só que estas ações de ferir regras geram consequências. E consequências negativas que só nos traz perdas e prejuízo. O filho que desobedece o pai só fica no prejuízo. Só traz perda para a sua vida. Mas aquele que ouve a voz do pai e a pratica, a obedece, esse sim alcança sucesso, alcança vitória e agrada ao coração do pai. Mas mesmo diante dessa desobediência, Ele sempre nos conduz ao arrependimento. Ele é um Deus misericordioso. Suas misericórdias se renovam infinitamente a cada manhã. E o arrependimento que Ele nos oferece é uma dádiva dada por Ele para nós. Assim como Ele nos deu o sopro de vida, é uma dádiva. O arrependimento também é.
E Ele nos chama para o verdadeiro arrependimento. E novamente, como eu falei no início do tempo, enquanto é tempo. Porque Ele nos deu hoje, mas o amanhã só pertence a Ele. E nós não sabemos o que pode vir nos acontecer. Então, o dia de nos arrependermos de cada erro, de cada falha nossa, é hoje, agora. E é o que Ele espera de nós, um arrependimento verdadeiro. Ele é bom e escolheu nos amar. Toda a bondade vem dele. Como Ele é bom. Nós não somos nem um pouco merecedores, mas Ele é bom. E a sua graça me alcançou. A sua graça alcançou cada um de vocês. Olhe só como Ele é bom. Todo dia Ele nos dá o prazer de respirarmos, de falarmos, de pensarmos, de tocarmos, de sermos tocados, de interagirmos, de corrermos, de pensarmos. Olhe quantas coisas maravilhosas, de usufruirmos de tudo que Ele criou. Olhe como Ele é bom. Ele é bom e Ele escolheu você. Ele me escolheu, Ele escolheu amar você. Ele escolheu me amar, Ele escolheu nos amar. E olha só o que a palavra fala em Lamentações 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa pela qual não somos consumidos. Pois as suas misericórdias não têm fim. É o tempo todo, é toda hora, é todo momento. Ele quer que eu e você nos voltemos para Ele. Porque as misericórdias dele são infindáveis e se renovam infinitamente a cada manhã. Já em fevereiro, o primeiro tema que ele trouxe para mim é falando da idolatria. E o que tem gerado essa idolatria? É a falta de temor e reverência ao Senhor. Não estamos mais tendo temor a Deus. E a palavra do Senhor diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Precisamos ter mais reverência. Ele é Deus. Ele é uma pessoa sim, mas Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele criou tudo que os nossos olhos podem alcançar. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem deu o Filho dele, o Filho unigênito, para descer de sua glória e viver como um homem no meio de nós. Se deu por nós. E este, por amor a nós e obediência e amor ao Pai, Ele o obedeceu. Ele tomou esse cálice por mim e por você, para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Precisamos ter mais temor a Deus, mais respeito, mais reverência com as coisas do Senhor. Se com o nosso irmão, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, nós somos caprichosos para o Senhor, a gente tem que fazer muito melhor. Nós temos que buscar a perfeição para o Senhor, porque só Ele merece. Só Ele merece. E olha que a palavra do Senhor fala aqui em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o início da sabedoria, é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é discernimento. Ele ainda diz o caminho: temam a mim e serás sábio. A sabedoria está aí. Quer ser sábio? Tema a Deus, reverencie-se, reconheça a soberania dele, respeite-o e você alcançará a sabedoria do Senhor. E ele já fala novamente da obediência, para que nós tenhamos cuidado com as nossas escolhas. Precisamos ter decisões pautadas na vontade do Senhor. Mas o que nós temos feito? Nós colocamos a nossa vontade. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos ao Senhor, mas na hora de praticar, nós preferimos fazer aquilo que nos agrada, que afaga o nosso ego, que realiza o nosso desejo, a nossa vontade. E estamos pondo a vontade dele de lado. E a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ele é o Criador do mundo, de tudo, de todas as coisas. Ele nos fez de uma forma especial, a sua imagem e semelhança, mas ainda assim escolhemos desobedecer. E a gente acha que não está desobedecendo, mas nós estamos. Se não cumprirmos a vontade dele por completo, nós estamos desobedecendo. E todo pai quer que o seu filho o obedeça, porque ele sabe que o filho que obedece ao pai estará no melhor caminho, alcançará a vitória, alcançará o sucesso. E em seguida, neste mesmo mês de fevereiro, ele falou para mim sobre amor e justiça. E as pessoas têm do mundo,
ou até mesmo alguns cristãos, eu creio, que acham que Deus é só amor. Ele é amor. A palavra diz isso. Ele é amor. Mas ele também é justiça. É um Deus justo. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. E ele quer que você se arrependa verdadeiramente, para que ele te ofereça o perdão. Mas as sementes que você plantou, que foram ruins, naturalmente, as pessoas colherão frutos ruins. E ele não tem prazer em punir, mas sua justiça é soberana. E tudo que nós fizermos, nós falarmos, nós, como semente, nós colheremos como fruto. Olha só que a palavra do Senhor fala em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele é. E olha o que a palavra diz em Salmos 89. Salmos 89, versículo 14. Justiça e direito são a base do teu trono. Justiça e direito são a base do teu trono. Misericórdia e verdade te precedem. O amor do Senhor está fundamentado na justiça. Ele nos ama de forma incondicional. E como um bom pai, ele orienta o seu filho e tenta conduzi-lo no caminho, no único caminho, que é um caminho de vida, que é um caminho de verdade. Mas, às vezes, o filho escolhe buscar atalhos, se perde no meio desse caminho. E a justiça do Senhor, ela vem e recai sobre cada um de nós, sobre as nossas escolhas. E nós somos alcançados por sua justiça. Ou seja, nós somos alcançados pelo amor dele e pela justiça dele ao mesmo tempo. Mesmo que o amor seja acolhedor e a justiça seja um caminho de correção, de ajuste, para que à frente você não venha repetir. E aí eu me recordo agora de Davi, os tantos erros que Davi cometeu. Mas eu não vi até hoje, na Bíblia, erros repetidos. Porque o processo da justiça do Senhor sobre a vida dele fez com que ele fosse corrigido, fosse transformado. E aquele erro não mais cometeu. E é isso que ele espera de nós. Ele sabe que a nossa carne, ela tende ao pecado. E por isso que as misericórdias dele são infindáveis. Mas precisamos nos ater a tais erros, a tais falhas, para não banalizarmos as misericórdias e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E ele só quer que nós venhamos obedecer. Em março, ele já começou falando comigo sobre a questão da cegueira espiritual. O cristão está tendo dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Como ouvir a voz do Senhor? Como discernir a voz do Senhor? É se relacionando com Ele. É buscando em oração, é buscando na leitura e meditação da palavra, é jejuando, é estando com Ele a todo momento, a cada passo do seu dia, a cada passo de cada ação tua, de cada projeto teu. É assim que a gente vai se conhecendo. Ele já nos conhece e nós precisamos conhecê-lo. E é isso que Ele quer que nós venhamos fazer. Sair dessa cegueira espiritual, elas caem por terra. E que nós venhamos buscar estar perto do Pai, para que assim não venhamos cair em engano e venhamos discernir a voz dEle e saber o que Ele quer, a vontade dEle, no momento certo e na proporção certa. Portanto, Ele convoca a igreja a abrir os olhos. Ele convoca a igreja a voltar a orar. Ele convoca a igreja a voltar a se dedicar à presença dEle, a buscar a presença dEle, a ter reverência, a ter temor, a ter zelo pelas coisas dEle. Só assim, os nossos olhos serão abertos, os nossos ouvidos serão abertos para a voz do Senhor. Outro tema que ele falou comigo em março foi a ira, o juízo e o arrependimento. Novamente ele cita dois temas que já foram falados aqui: idolatria e desobediência. Os altares levantados para outros deuses, sim, e não somente aqueles de estátuas, mas há tantas outras coisas. O que você tem idolatrado, que tem colocado na frente do Senhor? Ele tem se irado conosco por causa deste comportamento. Ele não se felicita nem um pouco, porque a glória é toda dele. Ele não divide com ninguém. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dado somente a Ele.
É tudo por Ele e para Ele. Outro é a desobediência. E esse tema é o tema mais falado pelo Senhor. Desobediência. Um filho que desobedece está fadado a ser castigado. E ele só castiga aqueles que ele ama. Como um pai faz com seu filho, como nós fazemos com os nossos filhos. Nós orientamos os nossos filhos, somos longânimos e pacientes, mansos com os nossos filhos, orientando a eles ouvirem a voz do pai e seguirem o caminho correto. Mas nem sempre o filho, ele ouve e segue a voz do pai. E assim chega aquele ponto que nós precisamos castigar o nosso filho, para que ele entenda quem é o pai. E para que ele perceba que aquele caminho qual ele escolheu por seu próprio entendimento, ele é errôneo. E precisa ouvir a voz do pai, para que ele seja conduzido pelo caminho correto. Um caminho que trará providência, um caminho que trará paz, que trará provisão. Esse é o caminho. E, novamente, ele nos oferece o seu arrependimento. Nesse processo de ira, o Senhor nos oferece o arrependimento. Mas o arrependimento verdadeiro. Não adianta você declarar que está arrependido com a boca só. Não. Tem que ser um arrependimento verdadeiro. Caso contrário, é só remorso. Não há mudança, não há transformação. E nós precisamos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Precisamos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas e colocá-las aos pés do Senhor. Caso contrário, não escaparemos do castigo. Caso contrário, não escaparemos do castigo do Senhor. Só que, novamente, eu cito que Ele nos deu o livre-arbítrio e o direito de escolha é nosso. E boa parte de nós está sendo teimoso com o que o Senhor tem nos dito e nos orientado. E a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 29, versículo 1. E a palavra do Senhor diz o seguinte: o homem que é frequentemente repreendido e endurece a sua cerviz, endurece o seu coração, será quebrantado de repente sem que haja remédio. É isso que o castigo faz. É isso que ocorre com aqueles que são teimosos, que endurecem o seu coração e insistentemente desobedecem ao Senhor. Outra coisa que ele falou nesse mesmo mês comigo, de março, foi sobre a questão da distração. Precisamos nos ater, porque o inimigo está agindo de forma sutil. E temos nos distraído e ocupado o nosso tempo com coisas que não são com o Senhor. Que não estão no relacionamento que nós devemos ter com o nosso Pai. E estamos priorizando tantas outras coisas. E ele, ao mesmo tempo que falou comigo sobre a palavra distração, ele trouxe à minha mente aquela passagem que fala de Marta e Maria. Maria, ela largou tudo, sentou aos pés do Pai e aproveitou cada momento. Ela teve temor, ela teve zelo, ela teve reverência. Ela reconheceu a soberania do Senhor. E ali nada mais tinha importância, a não ser a presença dele. Mas Marta, ela se ocupava com o trabalho. Com o que você tem se ocupado? Com o trabalho? Com o entretenimento? Mas por que nós não estamos agindo como Maria? Tratando o Senhor como prioridade, como a palavra dele diz, que precisamos buscar o reino e a sua justiça prioritariamente, e as demais coisas ele vai acrescentar. Afinal, ele é pai e ele quer o melhor para o seu filho. Em abril, novamente, ele fala de obediência. O pai, ele guia e orienta o seu filho. Mas nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade, o nosso querer. As bandejas estão sendo oferecidas aí a todo momento. Parecem coisas boas, atrativas, mas tem nos conduzido a um caminho de perdição, um caminho de morte. E o nosso Pai, o nosso bom Pai, ele quer nos conduzir a um caminho de vitória, a um caminho onde seremos conduzidos para o sucesso, para as coisas dando certo na nossa vida. Não que não venhamos enfrentar adversidades, porque nós estamos com o Senhor. Isso não quer dizer que as adversidades passaram a inexistir, não. Mas quando estamos com Ele, assim como Ele estava na travessia do barco, que fala em Marcos 4, a travessia do lago, os discípulos estavam no barco, fazendo algo que eles tinham experiência, mas foram alcançados na travessia, durante a travessia, por ondas grandes, um mar revolto, ventos fortes, e eles se desesperaram. Parecia que o barco iria afundar, mas Jesus estava no barco. E sabe como é que ele estava? Ele estava deitado, com a cabeça
encostada ao travesseiro. Encostada ao travesseiro. E de repente ele se levantou e deu uma ordem e o vento parou e as ondas cessaram. É assim que o Pai faz com o Filho. E precisamos conhecer a verdade. Só assim nós tomaremos decisões corretas. A verdade é luz, a verdade se fez carne, a verdade é Jesus. A palavra que está na Bíblia é a verdade, é a única verdade. E a palavra diz aqui em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho. Ele é um caminho de vida e de verdade. Agora em João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto, quer ser livre, conheça a verdade. Busque a verdade, leia, medite, ore, jejue. Se relacione com o Senhor. Porque só assim realmente conheceremos a verdade, caminharemos na verdade e teremos escolhas assertivas. Aqui em Salmos 25, versículo 5, a palavra do Senhor diz o seguinte: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero todos os dias, e é assim que nós precisamos agir de fato. Sermos guiados pela verdade, por tua palavra, e sermos ensinados ao caminho da salvação. E assim nós esperarmos todos os dias, porque Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. E precisamos atentar, e não precisamos esperar a adversidade chegar, a dor chegar. Todos os dias o Senhor bate à nossa porta, só que Ele tem encontrado portas fechadas. Tem um dito popular que alguns acreditam que está na Bíblia e não está. Ou nós ouvimos e atentamos pelo amor ou pela dor. Mas o sentido é real. Porque o Senhor nos oferece o amor dele, batendo a nossa porta diariamente para que nós venhamos abrir e ele ceiar conosco. É o amor. Ou seja, nós usamos o livre-arbítrio para fazer uma escolha assertiva, uma escolha verdadeira. Mas quando insistimos em fazer escolhas que desagradam a vontade do Pai, às vezes passamos por essa dor, pelo sofrimento, para que assim nós venhamos perceber que quem está no controle não somos nós, é o Senhor. Eu já vivi assim. Eu achava que tinha o controle da minha vida, mas o Senhor foi trabalhando. Fui passando por processos, alguns de amor, outros de dor. E assim eu vim sendo forjado a cada dia. E continuarei sendo forjado a cada dia enquanto eu usufruir desse sopro de vida, o qual Ele nos presenteou. A palavra diz aqui em Hebreus 12, versículo 11. Na verdade, toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria. A disciplina, ela nos faz sofrer, ela nos faz sentir dor, nos faz sentir tristeza. No entanto, depois produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram por ela exercitados. E assim somos transformados. E assim realmente somos trazidos para o caminho da vida e da verdade. E começamos a agradar o coração do Senhor. Precisamos entender que a desobediência gera afastamento, sofrimento e desgraça. E precisamos reconhecer os nossos erros e falhas e renunciarmos cada um deles. Renunciarmos o pecado. Precisamos renunciar às nossas vontades, os nossos desejos para fazer a vontade do Pai. Precisamos deixar de ser filhos rebeldes, porque o filho que não ouve o Pai, ele age com rebeldia. E o filho desobediente acaba sendo afastado ou se afastando da presença do Senhor. E nós só estamos guardados na presença do Pai quando estamos afastados dele. Nós estamos vulneráveis. Também falou comigo sobre a questão de nós cristãos. Muitos de nós conhecemos a teoria, frequentamos cultos, mas não praticamos aquilo que aprendemos. Somos cristãos superficiais. E essa superficialidade, infelizmente, tem adentrado a igreja do Senhor Jesus. E Ele não tem se alegrado com isso. O Pai, Ele quer intimidade com seu Filho. E o Filho deveria desejar essa intimidade com o Pai. E estamos vivendo superficialmente. Conhecemos a teoria, frequentamos os cultos, fazemos parte das atividades, mas não as praticamos. Estamos agindo como muitos daqueles fariseus citados no Novo Testamento. Somos crentes, fervorosos durante o culto, mas depois que colocamos os nossos pés ao final deste,
esquecemos que nós somos, perdemos a nossa identidade e começamos a agir como pessoas do mundo que ainda não conheceram verdadeiramente o Senhor. E dessa forma começamos a julgar as coisas conforme a nossa própria justiça, o nosso próprio entendimento. E sabe por que isso ocorre? Porque há uma influência cultural muito grande, uma influência familiar do mundo. Porque existem influências boas, são as influências familiares cristãs. Mas a influência familiar do mundo, ela tem realmente feito com que nós julguemos conforme o nosso próprio entendimento, a nossa própria justiça. E é um caminho de erro. É um caminho que fará com que nós venhamos perder tempo, nos machucar, sofrer mais. Um caminho de tristeza. Mas ele oferece a proteção aos retos de coração, pois ele é escudo e ele nos guarda nele. Ele nos guarda, assim como fala no Salmo 91, lá no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E isso só ocorre com aqueles que são retos de coração, aqueles que obedecem a ele, aqueles que vivem praticando, ouvindo, aprendendo e praticando aquilo que ele ensina. E à medida que a gente pratica, a gente aprende e a gente também compartilha, a gente também ensina. Por isso que a palavra fala aqui em Salmos 7, versículo 10. Deus é o meu escudo. É Ele quem salva os justos de coração. Ele promete proteção aos retos de coração, aos justos, àqueles que têm buscado caminhar conforme a vontade e os ensinamentos dele. Em maio, ele já falou comigo de outra forma. A frieza espiritual. E esse esfriamento tem gerado o desinteresse. E Deus te chama, Ele me chama, Ele nos chama para perto. Para que nós venhamos ser aquecidos pela Tua presença. Para que nós venhamos realmente ser acolhidos, ser guardados, orientados, direcionados por Ele. Num relacionamento íntimo de pai e filho. Outro tema que ele falou ao meu coração foi discernir o sobrenatural no natural. Precisamos entender que muito do sobrenatural que o Senhor fala conosco é através do natural. E essa frieza espiritual, esse distanciamento, esse afastamento tem feito com que o Senhor fale e nós nem percebemos. Nem venhamos perceber a voz dele, quanto mais o que ele fala. E isso só vai ser mudado quando buscarmos um relacionamento com ele. E dessa forma, nós entenderemos o sobrenatural dele, que é manifestado no natural. Outro tema foi referente aos maus, a lei da semeadura. Precisamos ter cuidado com as sementes que nós plantamos. Será que estamos plantando sementes boas? Porque futuramente, a médio e longo prazo, nós colheremos frutos referentes a essa semente que nós plantamos. E a palavra do Senhor diz o seguinte, aqui em Gálatas 6, versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo que nós fizermos hoje, em breve colheremos. Então, que nós realmente tenhamos o cuidado de plantar sementes boas, para que nós venhamos colher bons frutos e usufruir desses bons frutos e compartilhar desses bons frutos com o nosso próximo, a quem nós devemos amar. Precisamos ter cuidado, portanto, precisamos ter cuidado com o nosso falar e com o nosso agir. Que o nosso falar e o nosso agir são sementes que nós plantamos. E desta forma, permitirá que nós venhamos futuramente colher frutos referentes a esse plantio. Em junho, ele já falou comigo de outra forma. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. Tudo foi pré-estabelecido por ele. Os princípios, as leis, os estatutos, os mandamentos, tudo foi feito por ele. Ou seja, não é sobre nós. Apesar de nós sermos uma criação especial, somos inteligentes e fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor. E precisamos entender que a vontade dele que é prioridade, sempre será prioridade. E ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A palavra diz aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, portanto, seja a glória eternamente. Amém. É por ele. É porque dele, por meio dele e para ele. É tudo por ele e para ele. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Em julho, ele novamente falou da obediência. Obediência à voz de Deus. Precisamos ler e meditar a palavra para ouvirmos a voz de Deus.
Já ouvi alguns dizeres que a oração é nós falando com Deus. E quando nós lemos e meditamos na palavra, é Deus falando conosco. E precisamos exercitar para ouvirmos e discernirmos a sua voz. Somente desta forma não seremos enganados e caminharemos num caminho de vitória, de vida e de verdade. Precisamos tomar cuidado com o engano, porque a maldade às vezes vem disfarçada de bondade. Nem tudo que parece ser bom realmente é bom. Nem tudo que parece ser bom é de Deus. E a palavra diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é surpreendente, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás se transforma em anjo de luz, ele disfarça de anjo de luz e está a todo momento oferecendo coisas que aos nossos olhos parecem boas, mas na verdade são malignas. Precisamos conhecer a verdade, precisamos discernir a voz do Senhor, para que não venhamos cair no engano. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em agosto, o Senhor falou sobre novamente obediência. A felicidade do Pai com o filho obediente. O Pai se alegra. O filho que obedece ao Pai, o Pai presenteia. O Pai fica tão feliz que presenteia o filho. Seja obediente ao Pai. Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para mim. Sejamos obedientes a Ele, venhamos nos atentar aos detalhes do que Ele diz. Tem coisas mesmo que Ele diz que vai fazer, mas será se é o tempo? E se você faz no tempo errado, você se torna rebelde, se torna desobediente. E a única forma de você ter uma decisão assertiva é realmente buscando um relacionamento, conhecendo a verdade. Só desta forma você terá os seus olhos abertos. Em setembro, novamente ele fala de obediência. Só que no sentido de que a obediência proporciona a paz. E aí eu me recordo do rei Josias, que derrubou os altares de Baal, de Moloque, de Azerá. Novamente falando de idolatria. E precisamos derrubar os altares idólatras. Os altares idólatras. E a palavra do Senhor diz aqui em Isaías 57, versículo 21. Os ímpios, diz o meu Deus, não encontram paz. Só encontra paz quem levanta um altar para o único que é merecedor, que é Deus. O único. Ele não divide com ninguém. Então derrube todos os altares idólatras da sua vida, para que a paz, aquela paz que excede qualquer entendimento, venha preencher a sua vida e a vida daqueles que convivem com você. Em outubro, ele falou de posicionamento. Ou seja, o seu posicionamento hoje, a semente que tu planta hoje, determinará o seu futuro, determinará a colheita. Então pense bem nos seus posicionamentos e ações agora. Às vezes, somos levados a nos posicionar de uma forma que as pessoas se desagradam. Por quê? Porque o mundo ele tenta mostrar que amigo é aquele que fala o que o outro quer ouvir. Pelo contrário. Se você é amigo, se você ama, você fala a verdade. E a verdade muitas das vezes machuca. Nós não recebemos bem a verdade. E precisamos nos atentar para isso, porque senão colheremos frutos que nos trarão consequências ruins, consequências negativas que nos trarão perdas e prejuízo. E a única forma de você ser conduzido à vitória é obedecendo ao Pai. A obediência gera providência. O filho obediente, nada falta a ele. Ele passa por dificuldades, ele passa por lutas, por aflições, mas não lhe falta. Ele é um Deus que é fiel à sua palavra. E ele promete provisão, paz, proteção, orientação, amor, justiça, àqueles que estão agradando a Ele, no caminho dEle, obedecendo a Ele, assim como nós devemos ser filhos obedientes. Deus oferece conforto àqueles que o buscam. Sim. Nós enfrentamos lutas, batalhas, adversidades, mas Ele nos consola. Mas como é bom o consolo do Senhor. Como é bom o consolo do Senhor. O afago dEle, o abraço dEle, o amor dEle. Porque se não fosse isso, nós não suportaríamos tantas lutas, tantas batalhas. Mas como é bom o conforto do Pai, o colo do Pai, o afago do Pai. Quando estamos perto do Pai, nós nos sentimos protegidos. E é isso que Ele faz. É necessário termos zelo, termos cuidado com as coisas do Senhor. Precisamos ter cuidado com as coisas de Deus. Temos que parar de fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, no improviso. Precisamos ter capricho.
Olha o ano que a gente vivenciou, o ano do aperfeiçoamento. Precisamos fazer diferente. Precisamos fazer de forma especial para o Senhor, porque Ele é o único merecedor. Mas também Ele chama a nossa atenção para a questão da vigilância. E a palavra diz, vigiai e orai. Dessa ordem, precisamos vigiar. Tem muita gente orando e esquecendo de vigiar. A oração é de suma importância, mas devemos vigiar. A palavra do Senhor diz aqui em Mateus 26, versículo 41. Vigie e orem, para que não entrem em tentação. O espírito de fato está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos vigiar. Precisamos vigiar, caso contrário, há uma grande chance de cairmos nas armadilhas de Satanás. Precisamos ficar firmes na fé. Assim como Paulo falou que a corrida não é para quem chega primeiro, mas para quem chega até o fim. E a palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, comportem-se com bravura e fortaleçam-se. Porque o inimigo estará ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é um leão, mas ele brama como um leão querendo te amedrontar. Mas parece que ele se esquece que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Porque enquanto ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, quem está ao nosso redor é o soberano, é o Deus Todo-Poderoso. Não há maior que este. Entende o porquê nós precisamos estar perto do Senhor? É como se nós estivéssemos numa manada. E aquele que fica fora da manada, este fica vulnerável e suscetível ao ataque do predador. Mas quando estamos na manada, nós estamos guardados. Nós estamos protegidos. E novamente ele falou comigo sobre a questão das distrações. Precisamos ater a isso, porque estamos gastando muito tempo com coisas sem importância. E o Senhor está às portas, a qualquer momento. A trombeta pode soar. E você estará como aquelas virgens, as nécias, ou estará como as prudentes, com azeite de reserva. Em novembro, ele falou comigo o seguinte: não seja guiado pelos seus olhos. E nós muitas vezes estamos sendo guiados pelos nossos olhos. Estamos tomando decisões sem buscarmos a direção do Senhor. E nenhum passo nosso pode ser dado sem antes consultarmos aquele que nos criou, aquele que tudo sabe e aquele que conhece o que é melhor para cada um de nós. E nós temos a palavra, que é a nossa base, que é a Bíblia. A palavra inerrante. É nela que nós temos resposta para todas as nossas perguntas. É nela que nós temos luz, onde tiramos todas as nossas dúvidas, onde há cura, onde há direção. É nessa palavra, onde há vida. É nessa palavra. E ele falou novamente comigo sobre o pecado, o arrependimento verdadeiro e o perdão. Arrependei-vos do pecado, dos erros, das falhas, da impureza, e arrependam-se verdadeiramente, porque ele está de braços abertos, oferecendo o perdão dele, para te acolher, para te guardar, para te proteger e te conduzir pelo melhor caminho. Um caminho de vida, um caminho de paz, de providência, um caminho de luz. E precisamos enfatizar nisso. Desobedecer a Deus é tolice. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E desobedecer a Deus é uma tolice. A obediência tem que ser plena. Se você obedece parcialmente, você está desobedecendo do mesmo jeito. Ou você obedece por completo, ou você se coloca na condição de filho desobediente. E em dezembro, ele falou comigo o seguinte: a prática do amor verdadeiro traz proteção. E o amor verdadeiro é o amor ensinado por Jesus Cristo. O amor sacrificial. Quando nós estamos no amor, quando estamos em Jesus, na presença do Senhor, nós estamos guardados e protegidos à sombra do Onipotente. Novamente ele falou sobre amor e justiça. Já foi falado anteriormente. Ele é amor, mas ele é justo. Outra coisa que ele me disse era a relação. As igrejas hoje estão formando discípulos e plateia. Eu vejo muito falar do passado nas igrejas. Realmente eram formados muitos discípulos. Mas hoje eu percebo que uma grande maioria tem tomado conta da igreja é a plateia. Porque o discípulo, ele ouve, segue e pratica o Senhor Jesus.
A plateia não, a plateia vai em busca de entretenimento. E cada vez mais que o mundo se insere na igreja, no interior da igreja, vai atraindo mais pessoas desse perfil, que são plateia. Não foram transformados, não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. E quando vi somente uma pequena brisa, este não se consegue se manter de pé. A casa deste está sendo construído na areia, e não suporta intempéries, quiçá uma brisa. Ele também falou da questão da fidelidade. A fidelidade a Deus. E ele trouxe à minha mente os recabitas, que foram tentados, mas não cederam às tentações. Foi provado pelo Senhor, para que servisse de exemplo para o povo de Judá naquela época. Estava fundado em desobediência. E os recabitas não feriram os seus princípios, não negociaram os seus princípios, porque eles ouviram a voz de Deus através do seu antepassado. E ali se firmaram e seguiram. E foram fiéis. Ah, como o Senhor, Ele valoriza a fidelidade. E quando adoramos outros deuses, quando a idolatria paira no ar, você está sendo infiel. Que às vezes achamos que infidelidade só é questão conjugal. Não. Se você adora outros deuses, se você é idólatra, você está sendo infiel ao Senhor. E não adianta alegar que desconhece a lei. Porque assim como as leis brasileiras, você é alcançado do mesmo jeito, conhecendo, não conhecendo, fingindo não conhecer ou negando que conhece. Não adianta. Os mandamentos, os princípios, as leis do Senhor, elas nos alcançam, crendo ou não crendo, aceitando ou não aceitando. Deus é Deus. Ou você segue, obedece, é conduzido pelo caminho, o único caminho, ou você desobedece e sofre as consequências. E por último, nesse mês ele falou comigo sobre alinhamento. Alinhamento. É uma coisa que a igreja precisa se alinhar. A igreja precisa ser corrigida, ela precisa se adequar ao que Deus fala, ao que Deus quer, ao que Ele direciona. Precisamos voltar a ter temor e reverência ao Senhor. Precisamos destronar os altares, a idolatria e adorar somente ao nosso Deus poderoso. E estas foram as direções que o Senhor deu em 2025, que são a base para aquilo que Ele trouxe a mim para 2026. Não sei se a nível de país, não sei se a nível de mundo, mas o que Ele tem para compartilhar é uma palavra de correção. E Ele me disse que era para 2026. E disse que era para 2026. Portanto, a palavra que Ele compartilhou comigo foi a seguinte. Eu vou ler tudo que Ele me pediu para anotar. Em Naum 1, da mesma forma que a capital da Síria, Nínive, foi advertida por meio de uma visão dada por Deus ao profeta Naum. Hoje o Senhor utiliza a mesma palavra para advertir a atual sociedade sobre a sua insatisfação e convida o pecador ao arrependimento. É uma advertência de castigo a uma nação que se encontra corrompida moralmente e espiritualmente. E o texto inicia afirmando o quanto Deus é zeloso e ciumento com o seu povo. Ele, pois, protege e é consolo àqueles que pertencem a Ele, porém vingador com aqueles que insistem na prática do pecado, a exemplo da idolatria. Diante da ira de Deus é posto em prática o juízo, pois é um Deus justo que vai de encontro ao pecado. Naum diz que Deus é longânimo, ou seja, paciente e demorado para se irar. Afinal, suas misericórdias se renovam infinitamente a cada manhã e são a razão de não sermos consumidos. Porém, o povo tem se portado com uma interpretação de permissividade, fruto da hipergraça criada. Hoje, infelizmente, estamos tendo igrejas, locais de adoração ao Senhor, onde está se permitindo tudo, ferindo os princípios dos quais o Senhor não fere e não abre mão, pois Ele é fiel à sua palavra. A sua palavra. Ponto de ser inimaginável, sua palavra. Ponto de ser inimaginável e incalculável, pois Ele é o nosso Criador de tudo. Seu caráter de justiça não deixa impune o culpado. Sendo assim, quem pode suportar a ira de Deus?
e ela vem como fogo, que consome o que é impuro e pecaminoso, e purifica o que é bom e puro, assim como ourives refina o ouro. Portanto, Deus é bom. É refúgio e socorro bem presente para aqueles que sofrem aflição e angústia, mas confiam nele. Em 1 João 3, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor diz que quem pratica a justiça é de Deus e não do homem, é justo, mas aquele que pratica o pecado é do diabo. Quem é conhecido como inimigo e adversário, Portanto, quem é do diabo é adversário de Deus, e este promete vir com uma enchente arrasadora sobre eles, assim como fez com o povo de Nínive. Esse povo, aparentemente forte, pois é numeroso e se porta com autossuficiência. E está por vir, pelo estado de embriaguez que se encontra, o Senhor prometeu os consumir assim como se faz com uma palha seca. Já em Sofonias 3, a palavra fala de um povo rebelde, impuro e opressor. Não confia no Senhor e, consequentemente, não se aproxima de Deus. Apresenta seus líderes como pessoas que, em vez de protegerem o povo, se portam como leões que rugem e os amedrontam e como lobos que os oprimem. Também muitos líderes espirituais, profetas e sacerdotes que têm se portado como pessoas que se preocupam mais com seu próprio umbigo e interesses pessoais, corrompendo o altar de Deus, do que com a verdade que deveriam anunciar. Mas aquele que é justo, puro, santo, perfeito, fará com que o juízo caia sobre aqueles que se opõem ao seu plano. Portanto, não haverá chances para os que não se arrependerem da prática do pecado. E novamente o Senhor está aqui oferecendo a dádiva do arrependimento, enquanto o juízo ainda não chega. Assim, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não declarando crer somente com a boca, mas também praticando os ensinamentos da transformação proporcionada por Deus, portanto fiéis a Ele, serão guardados e protegidos. Os que forem fiéis ao Senhor serão guardados e protegidos. Aleluia. Contudo, é tempo de alinhamento, ajustes e de entrega, temor e reverência ao Deus soberano, pois não podemos mais abusar da longanimidade do Senhor, tratando-a como permissão para a prática do pecado, mas devemos nos voltar para Ele enquanto há tempo. Isaías 66, versículo 4. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram mal diante de mim e escolhemos que me desagradam. Essa é a palavra que o Senhor compartilhou comigo desde janeiro de 2025. E é com muito temor que eu trouxe essa palavra referente a 2026. Portanto, precisamos nos voltar a Deus em reverência, em reconhecimento da soberania dEle, do Deus que Ele é. Honrando-o, sendo fiel a Ele, buscando a presença dEle, buscando as misericórdias, clamando e suplicando todos os dias, porque elas são a razão de não sermos consumidos. Portanto, nesse ano de 2026, eu profetizo que Deus derrame as suas misericórdias e a sua graça sobre as nossas vidas, para que não sejamos consumidos por nossas falhas, por nossas ações, por nossas palavras, e que nos voltemos para Ele, que venhamos nos dedicar ao relacionamento com o Senhor, orando, meditando, lendo a palavra, jejuando, matando a carne e fortalecendo o espírito, para que assim nós venhamos viver o sobrenatural dele, o sobrenatural de Deus. Portanto, eu profetizo a presença dele na sua vida, na minha vida, nas nossas famílias, que os nossos líderes, eles tenham sabedoria, cada vez mais sabedoria, para conduzir a sua igreja, a igreja do Senhor, conduzindo um caminho de ensino, de aprendizado, de fortalecimento, de libertação pelo conhecimento da verdade. Eu profetizo saúde, eu profetizo cura, eu profetizo libertação. Eu profetizo que as escamas dos olhos cairão, e a cegueira e a frieza espiritual cairão por terra. Eu profetizo cristãos cada vez mais fervorosos, tementes ao Senhor,
Eu profetizo o espírito de ousadia para que venhamos transmitir aquilo que o Senhor quer e não o que agrada ao homem, aos ouvidos do homem. Portanto, que tenhamos temor ao Senhor, que venhamos realmente reconhecer e nos reverenciar e nos colocar aos pés dele, porque se estamos até aqui, até agora, é porque ele foi misericordioso com as nossas vidas, é porque a tua graça está sendo, foi e em nome de Jesus continuará sendo derramada sobre as nossas vidas. Precisamos realmente ser luz do mundo e sal da terra, como a palavra diz. Não podemos mais continuar vivendo como o mundo está vivendo. Não podemos mais. Precisamos fazer a diferença. Precisamos ser diferentes. Vidas dependem das nossas vidas. Precisamos permitir que o Senhor adentre a nós, para que nós sejamos transformados. Precisamos disso. Somos nós que precisamos, é um privilégio servir ao Senhor. E o nosso papel é servir. Jesus veio e nos ensinou com seu amor sacrificial a servir. E precisamos servir com amor, honrando aquele que nos abençoa todos os dias, que nos guarda, que nos livra de todo mal, que nos direciona, que nos conduz. Deixa o Senhor adentrar a tua vida, transformá-la. Por mais que venha doer, venha machucar, venha passar por sofrimentos, mas permite. Porque depois nós somos curados. E depois o Senhor opera seus sinais, suas maravilhas, seus prodígios, seus milagres nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que clamemos em unidade pelas misericórdias do Senhor. Porque estas são a razão de não sermos consumidos. Precisamos suplicar e clamar. Precisamos nos voltar, nos dedicar a Ele, ter sede e fome dEle. Para que o Senhor não venha pesar a sua mão sobre aqueles que ainda insistem na desobediência, na teimosia, na rebeldia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E sou grato ao Senhor por tudo. Por tudo, por tudo. Precisamos ser gratos, agradecer. Pararmos de pedir e agradecer. Somente agradecer. Buscar o reino dele e sua justiça. E as demais coisas ele vai acrescentando. Nós precisamos da vida dele. Que paremos de declarar durante o louvor coisas maravilhosas para o Senhor e serem da boca para fora. Mas que venhamos declarar e realmente venhamos viver isso na prática. Porque só assim seremos mudados. Só assim mudaremos a vida de outras pessoas que estão aí, perdidas, precisando ouvir uma palavra de esperança. Precisando de esperança. E você, o que é que tem feito? Tem sido só crente na igreja e no seu trabalho? E no seu rol de amigos, na sua família? Você tem apresentado ao Senhor? Tem pessoas sedentas, precisando da presença do Senhor, pedindo socorro. E você, o que é que tem feito? E se o Senhor retornar hoje e perguntar a você o que é que você fez com as vidas que eu coloquei nas tuas mãos? E as tuas mãos cheias de sangue, culpado por não ter agido. Pensa que é fácil? Não é fácil não. Isso aqui, ó, que eu estou fazendo agora, é uma queda de uma barreira tão grande que vocês nem imaginam. Mas porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu reconheço quem ele é na minha vida, porque eu sei o que ele já fez por mim, faz e sempre fará. E da mesma forma ele oferece para você. Basta você abrir mão, renunciar das atitudes velhas do velho homem e deixar o Espírito Santo de Deus forjar algo novo. Novas atitudes, nova vida e vida eterna. Portanto, o desejo do meu coração é que o 2026 seja com proteção, com provisão, com orientação, com relacionamento, com amor. E esse é o desejo do meu coração. Então, só depende de nós. Que nós nos voltemos para Ele. Porque Ele nos ama de forma incondicional. Ele te ama de forma incondicional. Portanto, agradeço a presença de todos. Sei que outros também ouvirão posteriormente. E que o Espírito Santo de Deus, com a tua palavra, toque cada coração. E que esta seja uma palavra de alerta, mas também de esperança. Que o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber, nos oferecendo o seu perdão. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite. A graça e a paz.